Capítulo 22. Manuel Poladian trabalhava como empresário de Elis nesse início dos anos 80. Em 1981, vendeu um show da cantora e de outros dois nomes fortes que também representava na época, Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga. A apresentação, que contaria ainda com o sanfoneiro Dominguinhos, era para a 10ª edição do Festival Interno do Colégio Objetivo, o FICO, marcado para o dia 4 de outubro, no estádio Cerejão, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal. Elis não era uma cantora para multidões em estádios, e Poladian sabia disso. Mas diva, ela achava que deveria ser sempre, e aprendeu que valor também se conquista com atitude. Foi pensando assim que não se conformou em abrir o show de Ney naquela noite. Já no avião, grudou nos ouvidos de Poladian, dizendo que não estava certo, que a ordem das atrações era um absurdo, que Ney era isso, Ney era aquilo. O empresário rebolava nas alturas explicando a Elis que tudo seria solucionado assim que ele pedisse ao cantor uma inversão de entradas. Quando teve a primeira chance, se aproximou com habilidade. E sorte que o cantor, no caso, era Ney Matogrosso. Ney, teria algum problema se colocássemos a Elis para fechar em vez de abrir? A Elis no final? Mas sem problema algum, para mim está ótimo, respondeu. Quando levou o recado de volta a Elis, com o problema solucionado, o empresário viu na cantora o rosto de uma criança ganhando um presente. Enquanto Ney se apresentava, Poladian esperava Elis no hotel para seguirem de carro até o estádio. Quando estavam no caminho, nuvens carregadas que anunciavam um forte temporal fecharam o tempo e o humor de Elis. Eu vou tomar um choque e vou morrer cantando naquela porra. Poladian só ouvia. Quero ver quem vai ser o filho da puta que vai me colocar naquele palco, resmungava Elis. Até que ele resolveu tirar a dúvida. Por acaso, Elis, você está falando de mim? Não, estou nervosa. Tendo feito tudo o que fez para que as coisas dessem certo, Poladian não acreditava naquele diálogo ou monólogo. A hora de Elis chegou e um locutor do Cerejão a apresentou. A plateia, já incendiada pelas atrações anteriores, esperava ansiosa, mas Elis não aparecia. Ney, preocupado, correu para a lateral do palco e viu a cantora encostada em uma parede, imóvel e assustada, frágil como uma criança. Eu não posso entrar, dizia com os olhos bem abertos, segurando uma garrafa de uísque. Ney não acreditou. Não era Elis. Como não? Você tem que entrar, insistia. Não vou, não posso. Ney disse uma última frase que mudou tudo. Você vai entrar e vai arrebentar. Elis destravou, seguiu para o palco e cantou. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar
tenho que cortar os nós dos sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, eu tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidida pela estrada que ao fim vai dar.
com tamanha força que 33 anos depois o cantor diria jamais ter testemunhado nada parecido. Por mais que ninguém assumisse, artista que quisesse estar com o povo nos anos 80 tinha as emissoras de rádio FM como a terra prometida. Mais do que bater cartão nos programas de Chacrinha, Raul Gil ou Clube do Bolinha, semanais à base de muita farra e playback, um tipo de show circense com que Elis implicava, nada se comparava com o fato de ter uma música entre as 10 mais nas grandes emissoras, um caminho que nem sempre tinha a ver com o reconhecimento artístico ou clamor popular. Cantores estouravam quando suas gravadoras se submetiam a um esquema de pagamentos ou troca de favores que, apesar de ilegal, se oficializava em várias emissoras. Era o chamado jabaculê, jabá para os íntimos, com retorno certo e satisfação quase sempre garantida. Depois de repetida 47 vezes por dia em cada uma das 4 ou 5 grandes emissoras da época, até Atirei o Pau no Gato se tornaria um fenômeno popular. Algo que, de fato, aconteceu quando Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, teve sua letra adaptada com os versos da brincadeira Atirei o Pau no Gato, com David Gilmour na guitarra e Roger Waters no baixo, atingiu o posto de segunda música mais tocada nas rádios FM durante alguns meses de 1980. Depois de Alô, Alô, Marciano, Elis queria saborear outra fatia daquele bolo com um novo sucesso. O pagamento do jabá não era uma decisão que os presidentes de gravadoras deixavam chegar a seus artistas. André Midani tentou negociar com as emissoras entre 1972 e 1974, defendendo uma política de execução por meritocracia, até que o deixaram falando sozinho e ele jogou a toalha. A partir de 1974, passou a pagar jabá para que todos os seus artistas tocassem nas rádios. Elis fazia o primeiro disco pela AMI, seguindo o acordo que fora obrigada depois que lambuzou o coreto, assinando contrato com 2 multinacionais ao mesmo tempo. Quando estava gravando o álbum chamado novamente Elis, sentiu que tinha um belo conjunto de canções nas mãos, mas nada com um potencial comercial para se tornar hit. No estúdio da AMI Odeon, no Rio, ligou para o telefone do rapaz que lhe deram em um pedaço de papel em busca de salvação. Olá, posso falar com Guilherme Arantes? É ele quem está falando. Oi, Guilherme. É Elis, como vai? Rapaz, estamos aqui gravando um disco novo agora e eu queria saber se você tem alguma música para mostrar. Quem está falando mesmo? Elis Regina. Assim que se convenceu de que não era trote, Guilherme anotou o endereço do estúdio e seguiu de São Paulo para o Rio no primeiro voo. Elis o esperava. 45 minutos de viagem foi o tempo para Guilherme repassar na cabeça o curta-metragem da própria vida. Ainda menino, 12, 13 anos, Guilherme saía do Bexiga para ver shows de Elis no Teatro Record nos tempos do fino da bossa, graças aos ingressos que o tio Ciro conseguia com o patrão, Marcos Lázaro, com quem trabalhava elaborando contratos de artistas. A imagem que tinha de Elis era a da deusa intocável que um dia chamava ao palco Chico Buarque e no outro Milton Nascimento. Mesmo quando já tocava no grupo de rock Moto Perpétuo, Guilherme estaria sempre na plateia de Elis na condição de fã. O que agora sua musa queria?
Casada com um músico excepcional como César, ela não parecia carente de arranjadores. Os paulistas estavam em alta com Elis. Depois de descobrir e gravar Cláudio Lute e Thomas Roth, ficou sabendo da existência de Arrigo Barnabé e Itamar Assunção. Elis ouviu o Sabor de Veneno, que Arrigo lançou em seu primeiro álbum, Clara Crocodilo, em 1980. Músicos que estavam com Elis haviam tocado também com Arrigo em um LP da TV Cultura que trazia diversões eletrônicas, vencedora do primeiro Festival Universitário de MPB da emissora de 1979. A cantora pediu para conhecê-lo e Arrigo foi até ela. Elis falou com muito interesse sobre o que sabia do compositor, mas disse que não queria cantar sobre harmonias complicadas, como as que Hermeto Pascoal havia feito no Festival de Montreux. Ao inscrever a música Londrina, uma valsa para Londrina, no Festival MPB Shell em 81, transmitido pela Globo, Arrigo pensou em convidar Elis para defendê-la. Mas sua lealdade aos novos nomes que surgiam no movimento Vanguarda Paulista foi maior que suas ambições pessoais e a convidada foi Tetê Espíndola. A canção levou o prêmio de melhor arranjo, feito por Cláudio Leal Ferreira. A parceria entre Elis e Arrigo não teria tempo para ser consumada. Elis chegava a Guilherme Arantes por indicação, além de ter gostado do que ouviu em Coração Paulista, o LP que o cantor e pianista acabava de lançar. Casado, 27 anos, pai de uma garotinha recém-nascida, Guilherme saiu direto da Vila Mariana para a sede da EMI. Apresentou seus músicos, conheceu Elis e se dirigiu ao piano de armário no canto do estúdio. A primeira coisa que mostrou foi: Não sei guardar ressentimento. Eu hoje lembro com ternura cada momento. Promessas de nós dois naqueles dias. Uma canção de amor perdido inspirada no discreto episódio de separação entre Roberto Carlos e sua mulher Nice em 1979. Elis cresceu os olhos quando Guilherme disse a parte do Roberto jamais gravou. Ele não gravou uma música dessas? Eu vou gravar, decidiu. Os arranjos que começavam a ser preparados eram sintomas dos novos tempos. A guitarra dava um passo à frente, aumentando o volume e trazendo um swing funkeado. Os teclados apareciam com mais carga romântica do que jazzística, com timbres que também seriam amaldiçoados pelos detratores como o som de boate. A fórmula do pop romântico, que garantiria os ingressos às rádios, chegaria ao auge 5 anos depois, com Gal Costa e Tim Maia cantando Um Dia de Domingo 1000 vezes ao dia em qualquer estação FM. Ser retrô estava por fora. O negócio era ser funk e se embriagar nas notas de um teclado. Só Deus é quem sabe virou a segunda música do lado B, mas ainda faltava um sucesso. Guilherme, seguinte, sua música é muito boa, mas vamos combinar uma coisa, chamou Elis. Você vai para casa e faz um hit para mim. Eu quero tocar na rádio, entrar na FM. Encomendou. Guilherme tinha 10 dias para concluir a missão. Conhecer Elis havia sido inspirador, sobretudo uma Elis que ele não imaginava existir.
Uma das brincadeiras da cantora no estúdio era inventar seus próprios ditados, fazendo trocadilhos sobre outros trocadilhos. Água mole em pedra dura, mais vale que 2 voando. E em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo. Eram construções nas quais Guilherme se inspiraria para fazer a música pedida pela cantora. Se era para entrar na FM, a canção deveria ter levada de guitarra e sopros com muito groove, além de um refrão de grudar nos neurônios. No prazo estipulado, Guilherme voltava para o Rio com a promessa gravada em uma fita cassete. Um pop de pista com refrão repetido aos montes chamado Defende a
música cumpriu sua função, levando Elis para o topo das FMs. Com um sorriso de rosto inteiro, a cantora foi falar com Guilherme sem a presença de César. Queria que ele assumisse o comando de sua carreira para modernizar sua linguagem. Em outras palavras, que não foram ditas assim, que tomasse o lugar de César Camargo Mariano. Guilherme teve sua ponta de orgulho, mas não se deixou levar por ela. Caiu em si e imediatamente tentou fazer Elis enxergar o absurdo que propunha. César era a peça perfeita na condução daquela sonoridade única e classuda, com estofo de samba, jazz e bossa nova. Já ele, Guilherme, era até então um cantor de programa de auditório. E, além de César, Tom Jobim também havia passado por ali. Era demais. Guilherme não poderia se sentar no mesmo banco de piano que já fora, ainda que por uma única temporada, ocupado por Jobim. Esquece, Elis, não tenho nenhuma competência para isso. A cantora não se conformou e fez tromba. O que ela queria agora não era estofo de bossa nova nem cancha de jazz, mas alguém disposto a encontrar a linguagem moderna e acessível dos novos tempos. O jovem produtor Maírton Bahia, 25 anos, que havia acabado de trabalhar em um disco de César chamado César Camargo Mariano e Companhia, foi convidado para estar à frente do álbum com a orientação de fazê-lo tocar nas rádios. Antes de entrar em estúdio, haviam escutado muitas fitas na casa da Serra da Cantareira. Por mais bela que fosse uma canção, Elis se preocupava em como se apropriar daquilo. Eu sei que é linda, mas o que eu vou fazer com essa música? No dia das gravações, Elis foi para a sala dos técnicos cantar com a voz guia para os músicos registrarem suas partes. Guia é o canto usado apenas para orientar os instrumentistas por meio de fones de ouvido sem maiores recursos nem preocupações com qualidade de microfone. Quando chegou a vez de colocar a voz definitiva, Elis passou a investir em interpretações totalmente diferentes das que haviam sido acertadas com Maírton nas audições da Cantareira. Conseguia bons resultados, mas algo incomodava o produtor. Elis percebeu o mal-estar e provocou. Só o chato do Maírton que não está gostando de nada. Ele seguia quieto. Depois que os músicos se foram, ela voltou ao assunto. Você não está gostando, Maírton? E ele se explicou. Elis, eu vi você cantar tudo isso de outra forma em sua casa, muito mais natural. Desculpe, acho que sou eu que tenho de mudar minha cabeça. Todos estão gostando. A resposta de Elis foi uma surpresa. Então, amanhã você não deixa ninguém entrar no estúdio. Eu quero fazer tudo de novo. No dia seguinte, ela refez a voz de 4 ou 5 canções, buscando o mesmo sentimento dos dias em que procurava repertório. Maírton mostrou a voz guia de outras 3 músicas gravadas pelo grupo que ele havia gostado muito. Nova Estação, de Luiz Guedes e Tomás Roth, Só Deus é Quem Sabe, de Guilherme Arantes, e uma terceira da qual não se lembra o nome. Elis ouviu e pediu que o produtor colocasse aquelas músicas no disco exatamente como estavam, como voz guia. Uma canção que já havia sido gravada ficou de fora. Era o shot A Fulfil Folly, de Jean Garfunkel, que seria logo inscrita no Festival MPB Shell de 81, sem conquistar os primeiros lugares.
Maírton lembra que César considerou a letra inapropriada. Seu refrão dizia: afufe o fole da sanfona, sanfoneiro, dá-lhe marafa e marafona o tempo inteiro. Eu sempre quis morar na zona e o meu dinheiro é feito para gastar. Um dos significados de marafa é maconha e de marafona, prostituta. Para que ninguém usasse a faixa em discos futuros, a voz de Elis foi apagada da gravação. A EMI caprichou no lançamento do primeiro disco de Elis. Aos músicos, um generoso jantar no Bar Lagoa, em Ipanema, para que todos brindassem o início da parceria que colocava para tocar em larga escala não só Elis, como também Guilherme Arantes. Natan Marques, Dudu Portes, César e a cantora Marisa Fossa, Pedro Baldanza, muita gente apareceu. À mesa estavam sentados Elis com César à sua frente e Guilherme ao lado. Depois dos primeiros goles de uísque, a cantora deu um toque de pena no compositor por debaixo da mesa para passar um bilhete sem que o marido visse. Guilherme apanhou o papel e o fez sumir entre os dedos para ler na primeira oportunidade. Disfarçou, foi ao banheiro e leu. A mensagem era clara: eu quero ficar com você. O músico bambeou por um instante, tentando entender. Ao que tudo parecia, Elis e César não andavam bem e aquilo não deveria passar de uma provocação. Ou seria mesmo alguma atração que a impulsionava? De qualquer forma, não deixava de ser um excitante convite de uma mulher a qual muitos homens sonhavam ter por 2 minutos. Guilherme resolveu atender ao chamado. Guilherme Arantes entrava nas frestas da vida de Elis, aberta sempre que havia algum desentendimento com César. Eram momentos rápidos, vividos no Rio e em São Paulo, que tinham início assim que a cantora emitia seus sinais. No Rio, conheceu a coleção de vídeos e LPs de Vinícius de Moraes, guardada com carinho de fã por Elis. Guilherme sentia-se flutuar ao ouvir a maior cantora do país declamar seu amor ao compositor. A morte de Vinícius, ocorrida em julho de 1980, a havia afundado em uma crise depressiva da qual por pouco não saiu. Assim que soube da notícia, trancou-se até para os amigos, comeu mal por dias e dormiu no chão por noites. A ideia de gravar um disco só com letras do poeta passou a ser outro plano que ela não teria tempo de realizar. Ao lado de Guilherme, Elis pegou a rodovia Rio-Santos, dirigindo seu jipe Bandeirantes e parando nos lugares mais agradáveis. Ao trocar confidências e falar sobre os prós e os contras da carreira que haviam escolhido, Guilherme ouviu de Elis uma frase que não saiu de sua cabeça. Eu queria morrer como a Janis Joplin, disse, referindo-se à roqueira norte-americana morta por overdose de heroína em 1970. Ao chegar a São Paulo, combinaram de se ver sempre que possível. Guilherme ligava para Elis de um orelhão para ninguém ouvir. Quando a barra estava limpa, marcavam o encontro. Quando não, Elis dizia frases que destruíam seus sentimentos. Hoje não, a creche está fechada. Guilherme percebia uma superficialidade na relação, algo que gradativamente aumentava a distância entre eles. Até o dia em que cruzou com Elis em um coquetel na casa da mãe de 2 músicos amigos na Avenida Faria Lima, uma senhora que se dizia vidente. A mulher olhou bem nos olhos de Guilherme e disse que ele deveria trocar de nome,
já que aquele que usava trazia mau agouro. Ele nunca acatou a sugestão. Quando o cantor Fábio Júnior chegou mostrando ter com Elis uma intimidade maior que a de amigo, Guilherme percebeu que a laranja já tinha outra metade e se despediu para não mais ver a amante. Fábio Júnior havia conhecido Elis em outra reunião de amigos na casa de uma senhora que dizia psicografar mensagens do além. A crença de Elis também era a crença de Fábio e as energias começaram a se encontrar. Ao final da reunião, Elis convidou o cantor, que era também ator em novelas da Globo, para tomar um chopp. Ele aceitou e um namoro de frequência inconstante se configurou a partir daquele dia. Fábio via à sua frente uma criatura doce, alegre e uma dona de casa fantástica. Elis, sem César, decidiu fazer uma viagem aos Estados Unidos e convidou Fábio para acompanhá-la. Seguiram os dois para uma rápida estada em Nova York, na qual chegariam de mãos dadas e sairiam separados. Ao saber da viagem, César desabou. O maestro Chiquinho de Moraes lembra que, por esta época, vivia no Rio. Quando trabalhava com uma orquestra em um estúdio de Botafogo, em plena madrugada, ouviu uma voz vindo da técnica pelos alto-falantes. As violas estão desafinadas. Era César. Os músicos não gostaram da intervenção e Chico nada entendeu, mas foi falar com um amigo e percebeu que ele estava abatido. Ofereceu carona até a rodoviária, já que César pegaria um ônibus em poucas horas para São Paulo, e aproveitou o caminho para conversarem sobre a vida, ou melhor, sobre Elis. No trajeto, Chiquinho percebeu que César abria-se com o feiticeiro responsável pelo início de toda a história, o elo de duas vidas complementares, e decidiu assumir-se como tal. Quando chegavam próximo à rodoviária, dava meia volta no carro, engatava a segunda, no máximo a terceira, e retornava para Botafogo. Refaria o percurso 3 ou 4 vezes, até sentir César mais aliviado e, enfim, deixá-lo embarcar. Boa viagem! Despediu-se do pianista, já perto das 6 horas da manhã. O primeiro programa que Fábio e Elis fizeram em Nova York foi assistir ao deslumbrante musical Chorus Line na Broadway, estreado havia 5 anos e que ficaria mais 10 em cartaz. Enquanto viam a peça, Elis passou a falar com Fábio sobre uma ideia que a inspirava. Você vai gravar uma música comigo quando a gente voltar para o Brasil. Fábio desconsiderou. Ok, Elis, olha a peça. Estou falando sério, insistiu. Você está maluca? Vou cantar com você para dizerem que me aproveitei da situação? Anos depois, Fábio diria que poderia até ter tido um certo desprendimento e aceitado o convite, mas que não se arrependia da negativa. Não seria prudente da minha parte cantar com a maior do país? O artista se recordaria de outra passagem que o impressionou quando esteve ao lado de Elis. Ele sabia de suas inclinações espíritas. Foi neste ambiente que se conheceram. E Elis, nas lembranças do cantor, começou a sentir a presença de um espírito que, como ele diz, andava colado em mim. Ela tinha essa coisa espiritualista muito forte. E então percebeu que havia algo que me seguia o tempo todo. Depois de um tempo, me explicou a história. Elis disse ao cantor que se tratava da alma de um homem que havia sido apaixonado por sua primeira mulher, Teresa. Esse homem havia morrido de acidente de moto, entrou na traseira de um caminhão. Ela me disse até o nome do rapaz.
Fui checar depois e o nome estava certo. Fábio não revela o que teria causado o fim do efêmero relacionamento. Fato é que eles se separaram ainda em Nova York. Na manhã do dia seguinte ao passeio na Broadway, ele deixou o hotel em que estavam e voltou para o Brasil, enquanto Elise seguiu para Los Angeles. Por trás da artista livre e senhora de seus atos, por mais inconsequentes que parecessem, havia uma mulher que começava a se perder dentro de si. O que Guilherme, Fábio ou qualquer homem que se deixasse aproximar de seus encantos neste momento não sabiam era que seus romances não passavam de analgésicos para aliviar a insegurança na qual Elise mergulhava durante suas crises conjugais. Ela jamais se entregaria de corpo e alma a nenhum deles, simplesmente porque não estava ali para amá-los, mas para tentar armar-se um pouco mais, preenchendo o vão que sentia depois das despedidas do marido. A cabeça de Elise ia a mil com qualquer tipo de rejeição. Havia sido assim com todos os músicos que ameaçaram deixar sua banda por outro projeto ou com amigos que lhe disseram não. E era assim, agora, que ela conhecia a categoria mais agressiva da doença, a rejeição física. Um comportamento aparentemente inexplicável a uma mulher de 35 anos na plenitude de seus encantos. Ao perceber que César atraía olhares de mulheres mais jovens que ela, sua cabeça rodopiava. Um pouco antes de conhecer Guilherme, Elise jantava com César e uma turma de jovens cantores na churrascaria Plataforma, no Leblon, de Alberico Campana, o italiano ex-dono de bares do antigo Beco das Garrafas. Alguns deles eram integrantes de um grupo vocal para o qual César fazia arranjos. Outros só estavam ali para curtir. Elise estava sentada à ponta da mesa, César à sua direita e Natan ao lado de César. Próxima também estava Celina Silva, filha do produtor Walter Silva e secretária de extrema confiança de Elise desde a temporada de Saudade do Brasil. César conservava sempre uma expressão fechada, mas sabia se vestir com jovialidade, uma combinação que atraía mulheres. A certa altura, uma jovem foi falar com o pianista, cheia de gracejos. Elise ficou vesga no ato e Celina percebeu o perigo. Visivelmente transtornada, a cantora chamou a secretária para acompanhá-la ao banheiro. Celina, ou como preferia Elise, Tia C, era seu porto seguro também para assuntos cardíacos. Seus sentidos apurados indicavam que César era, de fato, o grande amor da patroa, mas que Elise sofria demais com a chegada da idade e havia se tornado um poço de neuras. Elise se virou para Celina, ergueu o vestido até a altura dos seios e fez uma pergunta que demoliu a secretária por dentro. Diz para mim, tia C, você acha que eu sou tão feia assim? Fala, se estou velha. A amiga levou alguns segundos para retomar o ar. Elise estava nua à sua frente, de roupa e alma, uma cena deprimente de uma mulher que havia conquistado tudo, mas jamais se curado dos fantasmas que a tornavam tão frágil. Não, querida, você está linda. Sem dizerem mais nada, voltaram para a mesa. Ao sentarem, Celina viu Elise vesga pela segunda vez. O clima foi pesando com as moças cheias de graça ao lado de César, até que Elise se levantou e, em um golpe de segundos, puxou a toalha da mesa, jogando comida, pratos e copos para o alto. Naquela noite,
César iria dormir em um hotel de Copacabana. Elis, no apartamento de Ipanema. Filha de Walter Silva, um dos maiores macacos de auditório que matava e morria em nome de Elis Regina, Celina não negou sangue ao se converter logo em fã desde as gravações de Dois na Bossa no Teatro Record, as quais ia com o pai de paninho e chupeta. Só a Falso Brilhante foi mais de 20 vezes. Jornalista de formação, ela se casou com o músico Sérgio Hernandes, um dos integrantes do grupo que tocava no espetáculo Saudade do Brasil. Foi na preparação deste show que sua tietagem virou profissão. Quando Elis precisou de alguém para ajudar com a imprensa, lá estava a jornalista. Durante os tempos em que Elis morou na Cantareira, Celina trabalhava como faz-tudo 24 horas por dia. Assim que a cantora se mudou para um apartamento na rua Melo Alves, nos Jardins, se tornou secretária e acabou ganhando funções de governanta e assessora de imprensa. Era Celina quem conversava com os produtores, opinava nas fitas que chegavam, atendia aos jornalistas, levava o carro para o mecânico, marcava horário para as crianças no pediatra. Seus dias como integrante da família a fariam presenciar dramas e belezas particulares que pouco saíam de dentro daquelas paredes e que não combinavam com a imagem maluco-beleza da patroa. Elis era extremamente profissional. Se tinha compromisso, estava pronto uma hora antes. Sua organização era impecável. Documentos, livros, fotos, canetas, tudo deveria repousar em seus devidos lugares. Exigente com os empregados, não admitia mancadas. Certa vez, tirou as roupas passadas do armário, chamou a arrumadeira e lhe deu uma descompostura de dar dó. Eu falei que esta você guarda assim, esta assim e esta assim. Então pegou todas as roupas e as jogou sobre a cama. Pode passar tudo de novo. Parece que isto saiu da barriga de uma vaca. Além da irritação, ficava vesga também por vergonha. Com Celina havia respeito e generosidade. Pedidos de entrevista não eram poucos e ela gostava de atender a todos. Adorava um papo com jornalistas e via nesses momentos a oportunidade de dizer verdades. Convites para participar de gravações com outros artistas também surgiam aos montes, mas a esses havia ressalvas. Um dia, ligaram em nome da cantora Simone, pedindo que Elis aparecesse para uma participação em um projeto da cantora. Sua resposta foi a mais reginiana possível. Vou nada, mas diz a ela que quando eu fizer um especial meu, eu vejo se tem uma ponta para ela fazer. Ao ler o que os jornalistas escreviam sobre seus discos e seus shows, mesmo quando se tratavam de críticas impiedosas, não reclamava. Elis parecia querer triplicar seu pouco tempo com os filhos quando conseguia estar perto deles. Com Maria Rita, passava horas conversando papos de mulher. Pedro era o loiro gringo da família. Com o mais velho, João, havia certa turbulência, embates entre mãe e filho em idade da rebeldia, de gênios nem sempre maleáveis. Por ser muito católica, Erci tinha dificuldades em aceitar os frutos de um casamento não oficial.
A amiga de infância Rejane Wilke, de Porto Alegre, visitou Elis em 1981. 2 dias depois de sua chegada a São Paulo, Elis a convidou para irem com as crianças verem Dona Erci no hospital, onde ela se recuperava de uma cirurgia. Hoje você vai ver uma cena histórica, disse Elis ainda no carro. Minha mãe vai conhecer os filhos do César, explicou. Pedro, 5 anos, e Maria Rita, 3. Ainda não conheciam a avó. No corredor do hospital, a caminho do quarto, Rejane ia ficando para trás, enquanto Elis seguia em frente. Ao ver a amiga distante, a cantora a pegava pelo braço. Vem comigo, quero alguém ao meu lado. Elis apresentou a amiga e depois os netos que sua mãe não conhecia. Ah, Pedro, dá um beijinho na avó, falava a Dona Erci, olhando para o garoto. Sobre Maria Rita, disse apenas: Puxa, mas é vesguinha como você quando era criança. Rejane sentia pesar algo que sua pouca convivência com a amiga não permitia decifrar. Celina tinha carta branca para dar conselhos em quaisquer territórios. Sua colher poderia entrar até em briga de marido e mulher. Calma, Elis, ele não quis dizer isso. Era uma das suas frases mais pronunciadas depois das desavenças com o marido. Os sensores da secretária sabiam quando as coisas não iam bem. Afinal, foi treinada para identificar ruídos naquela paixão desde a temporada no Canecão de Saudade do Brasil. Quando a música marambaia começava, César tinha de dançar com Elis em um momento que poderia ser estonteante, com o casal flutuando pela pista, ou desastroso, com tropeços e pés enganchados. Tudo dependia de como havia sido a noite anterior. A idade chegava e a mulher, que parecia blindada a contrações do tempo, sentia sua passagem. Elis disse certa vez que jamais queria ficar velha como a Edith Piaf. Celina não esqueceu de seus comentários. Já pensou? Vira um tal de pega a velha, põe chapéu da velha, leva a velha para tomar sol. Eu não quero isso. Mãe, por 3 vezes, foi depois de Saudade do Brasil, quando fez muito exercício no palco e fora dele, que Elis começou a olhar mais para o próprio corpo. E foi por aí também que outra diferença passou a ser percebida entre marido e mulher, até mesmo em um simples almoço de família. Elis buscava o equilíbrio interior, fazendo descobertas espirituais e físicas, prestando atenção no budismo, no espiritismo e as medicinas alternativas como a acupuntura. Passou a comer com moderação e a tentar contagiar César com a mesma filosofia, até o dia em que ele chegou com um pote de morango com chantilly e um comentário. Tudo o que tem de ruim eles colocam nessa tal de alimentação macrobiótica. Ao mesmo tempo em que ameaçava partir para uma dieta saudável, Elis passou a tomar mais goles da vodka que guardava na geladeira e voltou a fazer algo que havia largado por um bom tempo: fumar. A inquietação voltou-se para a busca do entendimento daquilo que nem todos conseguiam explicar. Sobretudo por influência da amiga Orfila, já havia chegado ao espiritismo cheia de perguntas. Discretamente, para que sua ligação com os locais que frequentava não ganhasse um viés marqueteiro, algo que nem ela nem as lideranças espíritas queriam, foi ao centro Dr. Leocádio, em Curitiba, e conheceu o médium e professor Mauri Rodrigues da Cruz para estudar a doutrina de Allan Kardec.
Mauri liderava o centro no Paraná e também passava uma parte do ano morando em um apartamento no Rio. O envolvimento de Elis foi rápido. Uma das raras vezes em que ela falou publicamente sobre o assunto foi ao Jornal da Tarde. Há 7 anos venho estudando Allan Kardec e participo de reuniões com pessoas que, como eu, acreditam que a religião ou a religiosidade só tem razão de ser no momento em que também atuem no sentido social. Orfila narra que testemunhou Elis psicografando mensagens mais de uma vez em reuniões realizadas em sua própria casa. Segundo Elis dizia na mesma reportagem do JT, as manifestações paranormais lhe chegavam compulsivamente, quase sempre à noite, poderia estar ela em qualquer lugar da cidade e do mundo. Ao menos uma vez, Celina foi chamada para acompanhar Elis a uma sessão espírita no apartamento do professor Mauri, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio. Em determinado momento, Elis passou a escrever algo em uma folha de papel com bastante agilidade, como se estivesse recebendo uma mensagem que só ela poderia ouvir. A cantora chegou a fazer shows nunca divulgados para arrecadar fundos destinados às obras sociais da instituição e, em 1980, a Globo a convidou para ser uma das intérpretes em um especial em homenagem a Chico Xavier. Elis cantou: Os homens são mortais, todos os animais, os vegetais também o são. Como será não ser assim? Não precisar o começo.
vibração, uma música que Gilberto Gil havia feito para o médium mineiro. Apesar de levar a sério suas ligações com a doutrina kardecista, Elis pouco falava do assunto, e quem a conhecesse bem e a olhasse de fora, acreditando em espíritos ou não, via com bons olhos o fato de Elis, pela primeira vez, buscar algum equilíbrio para domar as forças que se digladiavam dentro de si.